foram encomendados? Foi uma ideia Não, sua? esses filmes, eu estava tomando um café com o Luiz Rampazzo, que é esse fotógrafo, e a gente estava pensando o que a gente podia fazer para o dia 27 de janeiro, né, que é o Dia Mundial do Holocausto. Aí eu lembrei que dia 25 é aniversário da cidade. Exato. Aí eu juntei uma data com a outra e pensei, puxa, eu vou fazer uma homenagem à população de São Paulo, que recebeu sobreviventes de braços abertos. O Gabriel pode até te contar que antes da guerra, durante a guerra e depois da guerra na Europa, os judeus nunca são bem recebidos. Mesmo depois do Holocausto, depois da guerra, os judeus tiveram problemas na Europa. Então, eles não queriam mais ficar naquele continente sangrento e antissemita e começaram a procurar países no mundo em que eles pudessem viver, que pudessem ser recebidos. Principalmente nas Américas, África do Sul também foi gente, Austrália. No Brasil eles foram muito bem recebidos, eles têm um carinho imenso pela população, porque aqui eles puderam continuar sendo judeus, nunca tiveram perseguição, nunca sofreram preconceito, puderam estudar. Na Europa, o Gabriel até te explica, não eram todos os judeus que podiam ir para as faculdades na Europa. Explica para ele, Gabriel, os números claustros. Os números clausos. Seguinte, uma das iniciativas do nazismo na Europa foi que eles limitaram o número de alunos que podiam entrar em faculdades. Não podia ser maior percentualmente do que a percentagem de judeus dentro da população total. Entendi. Então, é uma espécie de limite, uma barreira para os judeus se progredirem. Então, se tinha 3% de judeus na população, era só 3% que poderiam estudar. Poderia ser, exatamente. E antes não era assim, porque o judeu queria estudar, ia para a faculdade. Quando o antissemitismo cresceu muito, em muitos países da Europa, cortaram. Isso começou a ser... a cota ao contrário. São as cotas ao contrário. Ah, tá. Em vez de garantir, você reduz. Reduz, exatamente. Veja bem, quando Napoleão chegou ao poder na França, ele libertou os judeus. Foi ele o libertador dos judeus, por assim dizer. Porque os judeus, antes disso, eram considerados cidadãos de 8ª categoria. Ah, é? Certo. Éramos guetos, época dos guetos. Eram colocados em uns bairros. Exato, específicos. De vez em quando havia um pogrom outro, né? Pogrom são os linchamentos de judeus. Ah, é? Sim. Pogrom. Pogrom. Pogrom é uma palavra russa que significa ataque, violência. Que no leste europeu acontecia muito isso. De repente, um grupo lá de lituanos ou de ucranianos enchia a cara. Vamos nos divertir? Vamos. Como é que a gente vai se divertir? Atacando o bairro judeu. Nossa. Estuprava as mulheres, batia nos homens, botava fogo nas sinagogas. Isso era uma diversão de fim de semana na Europa do Leste. Chamava pogrom. Pois é. Então, como tinha... Napoleão era cultural, libertou... era considerado uma raça inferior já? Sim. Antes do nazismo, então? Muito antes. Nossa, não sabia. Eles não eram cidadãos do país. Ah, entendi. O judeu podia estar 20 gerações na Alemanha, nunca seria... ele era judeu. Tá, na França, a mesma coisa. Entendi. Veja bem, o antissemitismo surgiu junto com o semitismo. Quando os judeus apareceram no mundo, isso 5.000 anos, há mais de 5.000 anos atrás, eles trouxeram consigo, eram tribos nômades. Sim. E eles entraram na época da Mesopotâmia, ainda na região de Iraque, Egito e tudo mais. Eles entraram com cultura absolutamente inaudita. Estou falando agora na mentalidade da época. Claro. Certo? Quer dizer, uma coisa que em primeiro lugar, o que é isso de acreditar em Deus único? Isso não existe. Tudo politeísmo, certo? Outra coisa, eles recusaram a dobrar os joelhos diante dos sátrapas, as famílias reinantes do Iraque, região de Babilônia, diante dos faraós e daí para frente. Então, era um povo, digamos, orgulhoso, que convidava o ódio e, digamos, o desprezo dos demais povos. Só que tem um detalhe. Eles trouxeram para o mundo as 3 maiores religiões do Ocidente. Exato. O próprio judaísmo, o cristianismo e a religião muçulmana. Certo? Quer dizer, a insolência judaica
trouxe essas consequências. Mas isso ninguém lembra. O que as pessoas lembram é que os judeus são diferentes. Exato, desde o começo. Desde o começo. Mas vamos começar então, Gabriel, para dar um certo contexto e depois a gente falar sobre a guerra e a ascensão do Hitler, do nazismo. Você nasce onde e como era a Hungria que você nasce? Como que estava? Eu nasci em 1938, na Hungria, em Budapeste. E quando eu nasci, a Hungria já estava governada por um governo fascista. Agora, não vamos confundir nazismo com fascismo. Qual é a diferença? A diferença é que, digamos, não existia aquela política e aquela religião, vamos chamar assim, racial que tinha na Alemanha. Certo? Na Alemanha, o judeu era considerado como um ser absolutamente inferior que tinha a ser extinto. Na Hungria ainda não tinha eram isso. Fascistas, tinham números clausos sobre o qual Marx se refletiu, tinham guetos também já existiam, mas não era uma perseguição, digamos, violenta. De vez em quando havia pogroms, havia esses linchamentos, mas, digamos, era perfeitamente possível conviver com isso. Entendi. Certo? E as coisas começaram, digamos, devagarzinho. Os judeus não podiam ser soldados, tinham que fazer parte de brigadas de trabalho, que eram praticamente trabalho escravo, né? Acabando trincheiras e tudo mais lá na frente russa. Eram obrigados? Obrigados, sim, obrigados. Meu pai fazia parte disso. Andar nos campos, uma vez tinha mina. Exatamente. Sim, também isso. Sim. Escavavam trincheiras, andavam onde tinha mina para explodir as minas para os soldados poderem avançar. Isso é caso extremo, mas acontecia também. E tinha fome, frio, tudo isso que eles passaram. Entendi. Quer dizer, uma espécie de pré-campo de concentração. Entendi. Certo? E eu nasci numa família de classe média. Tinha irmãos? Não, não tinha. Filho único? Filho único, exatamente. E aí as coisas eram aceitáveis, apesar que o meu pai já estava aí na frente e tudo mais, mas aceitáveis até 1944, especificamente fevereiro de 44, quando os alemães descobriram que a Hungria ia pular fora da guerra. Porque a Hungria colaborava com a Alemanha. Na primeira? Na Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial. Eles eram aliados da Alemanha, só que não permitiram, por exemplo, que os judeus da Hungria fossem deportados na Alemanha ou na Polônia em campos de concentração. O almirante Horthy, que governava a Hungria, tinha uma expressão, dizia o seguinte: eu sei, falava para Hitler, eu sei que os judeus são os porcos, mas são os nossos porcos. Então, com isso, ele não deixava que os judeus fossem transportados. E isso criou um atrito entre Hitler e exatamente a Hungria. E em 44, fevereiro, a gente já sabia, todo mundo já sabia que a guerra ia terminar. E a Romênia pulou fora da guerra. Fez paz em separado com a Rússia e com os aliados. Os alemães ficaram muito ressabiados com isso. E os alemães foram pegos de surpresa com isso. Porque a Romênia também era aliado da Alemanha. E ficaram de olho na Hungria. E, de fato, os húngaros também queriam fazer a mesma coisa. Os alemães descobriram, invadiram a Hungria e depuseram o governo Horthy. 44 em fevereiro. Depuseram os fascistas húngaros e tomaram o poder. Aí a Alemanha entrou para valer Aí entraram para valer. Aí não tinha mais escapatórios. E tinha duas categorias. Os do interior, os judeus do interior, foram imediatamente transportados para a Polônia, a grande, esmagadora maioria deles, e porque o transporte era mais fácil, a logística era mais fácil. E outra coisa, uma cidade de 50, 70, 80 mil habitantes, bastava um antissemita para denunciar todos os judeus da cidade. Todo mundo se conhecia, entende? Quer dizer, estou falando alegoricamente, claro. Os poucos bastavam. E então os judeus húngaros do interior não escaparam. Meu pai era do interior. E a família dele era uma família numerosa. Tem os tios, meus avós, penca de primos e daí para frente. Não sobreviveu ninguém, só eu, que estava em Budapeste. Certo? Agora, os judeus de Budapeste tinham mais sorte. Porque a cidade grande era mais fácil esconder, a logística era mais problemática. Entendi. Então, era mais possível
mais viável sobreviver do mas que no também interior. tem uma parte logística, só dar uma explicação. Como assim? 400, mais ou menos 400 mil judeus viviam perto, em Budapeste ou perto. Os outros 400 mil que viviam no interior, como ele falou. Tá. Então, os 400 mil judeus do interior foram logo mandados para Auschwitz e mortos em 4 meses. Os trens chegavam, os judeus iam direto para a câmara de gás. 400 mil judeus foram mortos em 4 meses. 400 mil judeus húngaros foram mortos em 4 meses. E em Budapeste, eles estavam cercando os judeus, colocando em guetos, escondidos, onde ele vai contar, que trabalho. seriam transportados depois. Sei. Não deu tempo porque a guerra acabou. Ah, mas estava na fila. Mas é claro, estávamos na fila. Isso é questão de tempo apenas.